A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 9, que tem como título Uma Família Nada Perfeita. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2023 e agora na lição número 9 nós vamos falar um pouco sobre a família de Davi. Sabemos que Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, foi o grande rei da nação de Israel, uma grande referência bíblica, mas Davi cometeu muitos erros na sua vida, ele cometeu muitos pecados e por isso também ele sofreu ali com os seus filhos. Nós conhecemos a história de Davi, dos filhos de Davi, e sabemos que ali houve muitos conflitos dentro da casa de Davi e ele não soube controlar isso. Como a gente está falando sobre família, então é importante nós destacarmos esse relacionamento de Davi com seus filhos, quais foram os erros, quais foram os acertos de Davi com relação à sua família. Então convido você a assistir essa aula até o final. Este vídeo aqui é o vídeo de destaque do EBD em Foco. Então assim, no vídeo de destaque eu destaco alguns pontos. Não necessariamente eu sigo a sequência da revista. Tem algumas pessoas que estão reclamando aí nos comentários, né? Porque o vídeo é um pouco confuso, você vai para o tópico 3, volta para o tópico 2, e aí fica um negócio meio complicado, mas é porque realmente a proposta desse vídeo é ser um vídeo de tira dúvidas, destacar alguns pontos, quem sabe propor uma nova ordem para a revista, enfim, é diferente, é um vídeo diferente. Quem está acostumado a assistir já gosta bastante desse formato, mas quem chegou pela primeira vez pode realmente se sentir um pouco perdido. Mas não se preocupe, nós temos um outro vídeo, que é o vídeo que eu uso slide em PowerPoint, inclusive o slide que você pode usar na sua igreja, basta acessar o nosso site ebedemfoco.com. Aí neste vídeo, com o slide em PowerPoint, eu passo por cada tópico e subtópico na sequência da revista. Então, quem sabe esse vídeo seja melhor para você. Agora, se você quiser tirar algumas dúvidas e se aprofundar um pouco mais na lição, eu convido você a assistir este vídeo aqui. Então, vamos lá, vamos aqui para o textuário. Eu vou acompanhar a revista aqui no computador e você pode acompanhar na sua revista aí também. O textuário diz assim, ó, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então aqui a gente tem a lei, né, da semeadura. Se você vai semear, você vai colher aquilo que você plantou. Então essa regra vale para todos, isso é algo bíblico e isso acontece muito dentro da família. Então muitas vezes quando a pessoa erra no passado, comete vários erros e ela deixa um mau exemplo, isso vai refletir no futuro. Então o que ela plantou no passado, ela vai colher no futuro. Então muitas vezes as famílias passam por problemas por causa disso. Agora você tem que ter um pouco de cuidado para não confundir isso aqui com maldição hereditária. A gente já explicou em lições anteriores, de revistas anteriores, sobre maldição hereditária, e isso é uma heresia. Maldição hereditária não existe, não é bíblico. A maldição hereditária afirma que às vezes as pessoas pagam hoje pelo pecado de alguém que cometeu lá no passado. A pessoa peca lá no passado e hoje você paga pelo pecado. Então existe uma maldição que passa de pai para filho. Isso não é bíblico, esse ensino é um ensino herético. O que a Bíblia fala é de consequência dos pecados. O que a Bíblia fala é de mau exemplo. Então se dentro da família o pai bebe, fuma, fala palavrão, é muito provável que os filhos façam a mesma coisa, mas não porque tem uma maldição que passa de pai para filho, mas é porque o filho viu o exemplo do pai, o mau exemplo do pai. O filho viu o pai fazendo e seguiu ali aquela referência. Então isso acontece muito. Acontece também de pais que bebem, que traem o cônjuge. Então assim, tudo isso resulta lá na frente em problemas, porque fica um mau exemplo dentro da família. Então fica até difícil, às vezes, o pai chamar a atenção do filho, porque se ele não conseguiu fazer o que era certo, então como que ele vai chamar a atenção do filho? Então esse é o problema. E talvez tenha sido isso que aconteceu na família de Davi. Davi, ele foi um grande homem de Deus, mas Davi errou, Davi falhou, e Davi deixou um mau exemplo na sua família. E por causa desse mau exemplo, lá na frente, os seus filhos também erraram, também falharam, e Davi não teve pulso firme para aplicar a disciplina dentro da sua própria casa. E isso foi um desastre dentro da família de Davi. Bem, mas vamos lá, vamos aqui para a revista. Eu vou procurar seguir um pouco a ordem da revista, tá? Não é sempre que eu faço isso, mas hoje eu vou fazer. Então a revista começa falando um pouco de Davi, como rei, e da sua família. Então aqui no tópico 1.1 fala da unção
de Davi. Davi ele foi ungido rei por Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. E ali a gente já vê que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então ele foi ungido por Deus, foi capacitado pelo Espírito Santo para ser rei. Então ali ele já foi escolhido como rei, porque Deus já tinha reprovado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. O primeiro livro de Samuel vai contar essa transição de juízes, do período dos juízes para o período dos reis. A gente tem Eli, já estudamos sobre ele também. Eli foi sacerdote, foi juiz de Israel. A gente tem Samuel, que foi também o último juiz de Israel. Então Samuel foi no período dele que o povo clamou por um rei, que Saul foi escolhido rei. Depois Samuel morre, Samuel unge Davi, mas Samuel morre antes de Davi assumir o trono. Então observe que Davi foi ungido rei, porém Davi não era da linhagem real, que no caso seria a linhagem de Saul. Isso foi muito problemático para Davi lá na frente, a gente vai chegar lá. Então assim, ele realmente liderou a nação de Israel em muitas batalhas e tudo mais, mas ele ainda não era considerado rei. Na verdade, Saul queria matar Davi. A ideia de Saul era matar Davi porque ele sabia que Davi seria o próximo rei, que Davi foi escolhido por Deus. Então Saul foi um péssimo rei, ele não conseguiu liderar a nação, ele não conseguiu unificar a nação, ele não conseguiu libertar Israel dos seus inimigos. Quem fez isso lá na frente foi Davi. Então Saul, ele foi um rei assim que foi reprovado por Deus, reprovado pelo povo, tanto que no final, na última batalha que ele morreu, seus filhos morreram, ele se matou. Na verdade, ele morreu porque ele se matou. Então o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, termina com a morte de Saul e inicia aqui o segundo livro de Samuel com Davi recebendo essa notícia. Então Davi recebe essa notícia que Saul havia morrido. É claro que Davi não comemora isso. Davi tinha muito respeito por Saul, apesar de que Saul era um péssimo rei, perseguia ele, considerava Davi inimigo dele. Saul fala isso, né? Davi é meu inimigo, porém, Davi tem um respeito muito grande e chama Saul de ungido do Senhor, porque ele também tinha sido ungido. Tanto Saul tinha sido ungido como Davi. Então Davi falou, olha, não vamos tocar no ungido do Senhor. Então assim, Davi ele chora a morte de Saul, coloca toda a nação para lamentar, e no capítulo 2, Davi consulta o Senhor sobre o que ele deve fazer. Deus manda ele ir até Hebrom, e ali ele é ungido rei. Ungido não, ele já havia sido ungido rei, mas ele foi ungido novamente, né? No sentido agora de que ele foi empossado como rei. O texto aqui, capítulo 2, versículo 4, fala assim, ó, então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. Isso aqui é muito importante porque nessa época ainda não tinha acontecido a divisão política de Reino do Norte e Reino do Sul. Não tinha acontecido essa divisão política. Porém, já havia uma divisão cultural. O povo já realmente não se identificava muito bem. Então já tinha as tribos do norte e a tribo do sul, que era a tribo de Judá. E Davi ele foi ungido somente na tribo de Judá. Ele ficou governando em Judá durante 7 anos, antes de governar na nação por completo. Então ele governa primeiro em Hebrom, para depois ele ir para Jerusalém e governar a nação por completo. Até mesmo é ele que conquista a cidade de Jerusalém, que isso é algo que vai acontecer lá na frente. E aqui no capítulo 2 a gente já vê que cita 2 esposas de Davi, que cita aqui, no caso, Ainoã e Abigail. Aqui não é citado Mical, porque Mical era filha de Saul, que também era casada com Davi, só que aconteceu um problema, Mical já tinha já estava casada com outro homem aqui, algo que lá na frente, depois Davi manda trazer ela de volta. Mas não vem, a gente não vai destacar muito isso, até mesmo porque Mical ela recebe uma maldição e ela não tem filhos. Ela não tem filhos. Davi tem filhos com as outras mulheres dele, mas não com a filha de Saul. E aqui tem um detalhe importante, eu estou falando aqui dessa questão da divisão, né? Tinha as tribos do norte, a tribo do sul, que Davi reinou somente no sul de início, porque no norte reinou um dos filhos de Saul. O texto diz aqui no versículo 8, capítulo 2, que Abiné, que era capitão do exército de Saul, pegou Isbosete, que era filho de Saul, e constituiu ele como rei sobre Gileade. Ou seja, ele governou
ali nas tribos do norte, né? Aqui fala Gileade, né, sobre Jezreel, sobre Efraim, Benjamim, sobre todo o Israel. Então aqui a gente já começa a perceber essa diferença de que Israel é uma referência às tribos do norte e Judá uma referência às tribos do sul. Aí mais na frente tem a história da vitória de Davi sobre Isbosete. Isso vai acontecer, né? Davi vai reunificar tudo, ele vai unir a nação. Isso é destacado aqui na nossa lição, né, no tópico 2, 1.2, tá, no capítulo 5, do versículo 1 ao 3, né, que fala que todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Então aqui, quando Isbosete é derrotado, todas as tribos do norte se reúnem e falam: Davi é o nosso rei. Então ele se torna rei sobre toda a nação. E aqui no capítulo 3, a gente tem aqui a citação de alguns filhos de Davi que nasceram nessa época. Então, nasceu ali o seu primogênito, que é Aminon, que a gente vai falar dele mais na frente. Depois cita Quileabe, depois vem Absalão, enfim, né, Adonias. Então, vai citando aqui vários filhos de Davi, né, que nasceram ali antes dele governar sobre toda a nação, né? Ele estava em Hebrom ainda. Então, assim, a gente tem ali os filhos de Davi que nasceram antes até mesmo dele ser rei. Então, Aminon era o filho mais velho, que a gente vai, né, destacar um pouco aqui da história dele. Bem, vamos lá, né? Então, a gente já começa aqui falando assim do primeiro erro de Davi. Davi ele cometeu um grande erro pelo fato de que ele se casou com várias mulheres. Ele quis, na verdade, imitar os reis de outras nações. O rei ter muitas mulheres indicava que ele era poderoso, né? Era um rei muito bom, muito poderoso, tinha várias mulheres, tinha muitos filhos. E assim, Davi ele não percebeu que isso era problemático para ele. Davi não percebeu que isso aqui já estava causando problemas no seu reinado e também na sua vida pessoal, na família como um todo. Ele cometeu esse erro, né, de querer realmente imitar os outros, querer fazer igual aos outros, querer demonstrar poder, né, e sendo que ele deveria depender, na verdade, 100% de Deus, né? O seu reino seria grande mesmo se ele tivesse somente uma esposa. Ele não precisava ter várias esposas, bastava ele ter uma esposa que o seu reino seria grande. Então ele falha nesse sentido. O tópico 2 fala assim: filhos e parentes na casa de Davi. Então aqui cita Tamar, Absalão e Aminon, né, e também Jonadab. Bem, aqui é um destaque que é dado por causa de um acontecimento que tem ali na frente, né, envolvendo esses filhos de Davi. Tamar era filha de Maaca. Maaca era filha de um rei chamado Talmai. Era uma mulher que, enfim, veio de uma outra nação. Muito provavelmente ela se casa com Davi por causa de alguma parceria comercial, parceria entre Israel e esse outro reino. Então, essa mulher chamada Maaca, que é filha desse rei Talmai, de Jesus, ela se casa com Davi e tem pelo menos 2 filhos com Davi, que é citado aqui, Tamar e Absalão. Então, Tamar e Absalão são irmãos por parte de mãe e por parte de pai. Aqui eu vou fazer uma pequena observação, que o comentário do Champlin, ele diz que uma tradição judaica afirmava que Tamar, na verdade, não era filha de Davi, que Tamar era filha de Maaca, mas de um outro casamento que ela teve. Aí eles vão fazer essa afirmação, porém a gente não tem isso no texto bíblico. Por que que eles afirmam isso? Porque lá na frente, quando Aminon quer se deitar com Tamar, é porque no caso, Aminon não seria irmão de Tamar, porque Aminon era filho de Davi com uma outra mulher, com Ainoã. Inclusive, eu já li a passagem aqui. Então, Davi se casou com Ainoã e tem, né, esse filho chamado Aminon. Aqui, no caso, ele seria irmão de Tamar, porque Davi também é pai de Tamar. Mas, de acordo com essa tradição judaica, Tamar não seria filha de Davi, mas filha somente de Maaca, de uma outra tradição. Então Tamar seria irmã de Absalão. Por isso que Aminon se apaixona por ela, depois,
né, ele despreza ela, depois que ele se deita com ela, despreza ela e Absalão mata Aminon. Então isso acontece justamente por causa disso. Mas a gente não tem essa informação detalhada assim na Bíblia. A Bíblia não cita o nascimento de Tamar, não cita. Porém, Tamar chama Aminon de irmão meu. Não, irmão meu, não faça isso. Então, é bem provável que sim, de fato, eles eram irmãos. E também é bem provável que ela tinha ali um reconhecimento como uma princesa, né? Alguém que era filha do rei, tinha realmente uma importância na nação. Então, vamos lá. Continuando aqui a história, a gente tem também Jonadab, que era primo, no caso de Aminon, ele era sobrinho de Davi, e quando Aminon se apaixona por Tamar, ele traça um plano junto com Jonadab. Então essa é a história que é destacada aqui na nossa lição. Então vamos aqui para o capítulo 13 de Samuel. E é importante, tá, do segundo livro de Samuel, é importante ressaltar que Davi, ele peca com Batseba, mata o esposo de Batseba, Urias, no capítulo 11. Então a gente tem um capítulo 11 que conta essa história. No capítulo 12 diz que o profeta Natan repreende Davi por causa do seu pecado. E aqui a gente tem algumas consequências desse pecado que é citado pelo profeta. Tá? Vamos lá para o capítulo 12, versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja por mulher. Aí, assim, aqui a gente vê as consequências do pecado de Davi. Não é que Deus resolveu castigar Davi, não necessariamente assim. Pode fazer parte do castigo divino? Sim, a gente pode levar por esse lado. Mas eu levo mais para um lado da consequência. Olha, Davi, o que você fez deixou um mau exemplo dentro da sua família, que a espada não vai se apartar da sua casa. Então, assim, é castigo, mas ao mesmo tempo consequência do pecado, resultado daquilo que ele cometeu. Ele usou a espada, mesmo que de forma indireta, para matar um homem inocente, que foi Urias, para ficar com a mulher dele. Então aqui ele já deixa o mau exemplo, os seus filhos vão observar isso aí. Depois o filho que nasce dessa relação morre, no caso o primeiro filho dele com Batseba, morre. E enfim, Davi, ele comete esses erros, e aí entra o capítulo 13, que conta a história de Aminon. Então Aminon se apaixona pela sua irmã, e o texto aqui do capítulo 13 já diz, de fato, que ela era a irmã dele. Fala, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, amou-a. Então assim, ele se angustiou, ele ficou triste, doente, até que esse seu primo, Jonadab, vê a situação dele e traça um plano para que ele pudesse se deitar com ela, de maneira forçada. Então aqui há um planejamento para um estupro. E o plano deles era colocar Aminon ali deitado como doente, chamar Davi para visitar Aminon, e Aminon ali sugeriu, no caso, para que Tamar fizesse um alimento para ele, e Davi desse essa ordem. Então observe que Davi está tão alheio aos acontecimentos da família que ele não consegue perceber que aquilo tudo era uma armação. Ele não percebe que Aminon não está doente, está fingindo de doente. Ele não percebe a malícia de Aminon em chamar Tamar. Então aqui a gente vê um outro erro de Davi. Davi é um pai que não conversa com os filhos. Davi é um pai que não percebe que tem algo errado. Davi é um pai que não tem essa sensibilidade de que os filhos estão tramando alguma coisa. Então, quem é pai tem que ter essa sensibilidade. Quem é pai tem que prestar atenção nos detalhes, tem que estar atento nos detalhes, sabendo que pode ter algo errado acontecendo. Então, quando você não faz isso, as consequências vão vir. Vai acontecer alguma coisa errada na sua família. Então, tem que tomar muito cuidado. A família de Davi não era perfeita. E nenhuma é, se a gente for parar para pensar. Nenhuma família é perfeita. A minha não é, a sua não é, nenhuma é. Mas algo que eu estou falando desde a primeira lição. O diferencial do cristão é que Cristo é o centro da família. Sempre que você se depara com um problema dentro da sua família, você tem que levar os pés da cruz, você tem que apresentar Cristo, você tem que resolver esse problema. Se você não resolver o problema, ele vai
né, só aumentando, vai criando aquela bola de neve e chega o ponto que depois você fala assim, minha família está destruída. Então, assim, não jogue os problemas para debaixo do tapete. Apresente na cruz de Cristo. Então, o cristão ele tem que fazer isso, ele tem que ter Cristo como centro, como referência dentro da família. A busca, orar, ler a palavra de Deus e a igreja, fazer aquilo que Jesus ensinou, seguir aquilo que Jesus ensinou. A sua família ela vai viver de forma muito mais saudável. Então, a gente observa que Davi ele errou nesse sentido. Aminon, né, levou adiante o seu plano, Tamar foi lá, fez o bolo para ele pediu para todo mundo se retirar, levou ela para o quarto e estuprou a própria irmã. Então aqui a gente já vê um caso de abuso sexual dentro da família. Infelizmente isso acontece também nos dias de hoje. E da mesma forma que aconteceu lá na casa de Davi, acontece também em muitas casas nos dias de hoje. Porque lá na casa de Davi, Aminon não foi punido pelo seu erro. Ele não foi punido pelo pecado. De acordo com a lei, Aminon deveria ser morto. Isso mesmo, de acordo com a lei. Mesmo que Davi não tivesse coragem de executar a pena capital sobre o seu filho, né, matar Aminon, enfim, apedrejar, ou enfim, matar ele de alguma forma, mesmo que Davi não fizesse isso, ele deveria de alguma forma aplicar a disciplina para Aminon. E ele não faz isso. Trazendo agora para o nosso contexto, a gente tem dois casos aqui. Tem esses casos mais graves, mais radicais, de abuso sexual dentro de casa. Então, isso aí é algo que tem que ser aplicado à disciplina e não tem outra saída. A disciplina na nossa sociedade hoje é denunciar para a polícia. Tem que ser feita alguma coisa, tem que ter denúncia, tem que acontecer algo radical, porque nós não podemos deixar isso continuar acontecendo dentro das famílias. Isso, infelizmente, tem acontecido e os abusos sexuais muitas vezes acontecem de parente próximo. Você que é pai, você que é mãe, que tem uma filha, principalmente meninas, geralmente, tá? Mas menino também corre o risco. Mas principalmente menina, tem que observar os sinais. É bom você procurar dar uma pesquisada, conversar com especialistas, se vê alguma coisa estranha na sua filha, no seu filho também, pode ser que está acontecendo alguma coisa e você tem que tomar providência, tá? Enfim, tome muito cuidado, não confie, porque é meu primo, é meu tio, não confie em ninguém. Infelizmente, muitos casos de abuso acontecem entre irmãos, como aconteceu na história aqui de Aminon e Tamar, ou também caso de pais abusando filhas. Isso acontece também, isso tem que ser resolvido, tem que chamar a polícia. Tem que chamar a polícia e tem que resolver isso aí. E tem casos mais simples de problemas dentro da família, de desobediência dos filhos, que os filhos não são disciplinados. Então, quando não tem disciplina, o filho só vai cometendo mais e mais erros. E lá na frente, quando acontecer alguma coisa, não adianta você chorar. Eu tenho um tio que ele era até um pouco radical nesse sentido, mas ele falava algo bem interessante. É melhor eu bater do que a polícia bater. Ele falava desse jeito. Enfim, às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado com a disciplina, porque a disciplina também não precisa ser você bater no seu filho, espancar o seu filho. Tem que ter muito cuidado nesse sentido, porque você já vai estar errando por outro lado. Porém, se você não disciplinar o seu filho, lá na frente você vai pagar um preço muito alto por causa disso. O seu filho vai pagar e você também vai pagar. No caso de Aminon aconteceu. No caso de Aminon, ele não foi disciplinado. Aí o seu irmão Absalão, que era o irmão também de Tamar, por parte de pai e de mãe, né, foi lá e vingou o que aconteceu ali com Tamar. Isso na revista está aqui no tópico 3, tá? O 3.2, a gente vê aqui detalhes sobre isso. Mas, enfim, né, eu vou contar um pouco aqui a história. Né? Absalão, ele arma também para matar Aminon. Aminon cai nessa armadilha, né, vai até a casa de Absalão, uma festa que ele faz, e ali Absalão mata Aminon e foge. Então, observe que a falta de disciplina dentro da casa de Davi resultou em mais morte. Aí, com certeza, Davi lembrou da palavra do profeta: a espada não se afastará da sua casa. Justamente por causa disso, Davi, você não tem disciplina. Como você não tem disciplina, os seus filhos vão fazer o que eles querem. E o juízo vai acontecer não por tua parte, mas por
parte de Deus, permissão de Deus. Então, Aminon, ele é assassinado de forma relativamente justa, vamos colocar assim, porque o que ele fez com sua irmã era digno de morte, de acordo com a lei da época. Como Davi não fez nada por isso, Absalão resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Absalão também estava errado, porém, ele agiu pensando na questão da justiça. Ele foi embora, ficou 3 anos fora, retorna ali depois, e Absalão também não foi disciplinado. Então observe que Davi comete um erro atrás do outro. Então a falta de disciplina também para Absalão fez com que depois Absalão desse um golpe de estado. Absalão toma o reino de Davi. Ele chega na cidade, passa um tempo ali atendendo o povo, fazendo, julgando o povo, porque o rei ele deveria julgar as causas do povo. E Davi deixou de fazer isso. Davi deixou de ficar próximo do povo, julgando as causas do povo, e permitiu que Absalão fizesse isso. Absalão conquistou o coração do povo, deu um golpe de estado e depois quis matar o próprio pai. Então observe que os erros de Davi fizeram com que o próprio filho dele quisesse matar ele. Olha só que problemático. De vez em quando a gente vê isso acontecendo na nossa sociedade. Ah, porque o filho matou o pai. Como pode isso? Por que isso aconteceu? Muitas vezes foi a criação do pai. O próprio pai criou dentro de casa um assassino. Infelizmente isso acontece. Então, quem é pai, quem é mãe, tem uma responsabilidade muito grande de educar, de ensinar, de prestar atenção, de aplicar disciplina. Tem que ter vigilância, como está aqui na nossa revista, né? Tem que ter vigilância, é um tópico 3.3, né? Fala sobre vigilância aqui. Então, assim, pai e mãe tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita vigilância, tem que saber o que seu filho está assistindo, o que o seu filho está acessando, entende? Tem que ter controle, porque se não tiver controle, eles vão fazer o que eles quiserem, você vai estar criando dentro de casa alguém que lá no futuro vai te prejudicar. E depois, né, desse golpe de estado, Absalão é assassinado, ele fica preso pelos cabelos ali numa árvore. Davi tinha dado ordens para deixar ele vivo, porém o seu capitão, no caso Joabe, né, vai lá e mata Absalão. Tá nem aí, Joabe não tá nem aí. A sensação que eu tenho é que Davi ele não tinha assim mais autoridade nem sobre os seus capitães, nem sobre o povo que estava ali com ele. Tanto que quando Davi fica sabendo que Absalão está morto, ninguém conta para Davi que foi Joabe que matou, né? Olha, Absalão morreu, tal, a gente já enterrou eles. Eles mesmos enterraram, né? Davi nem sequer viu o corpo do seu filho. Ele começa a chorar, lamentar. Aí Joabe vai lá e chama ele. Olha só o que Joabe fala para ele. Acho bem interessante isso aqui, ó. Segundo livro de Samuel, capítulo 19, versículo 5. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecera aos teus olhos. Então isso aqui foi uma chamada de atenção de Davi, porque ele não sabia valorizar aqueles que estavam realmente do lado dele. Olha, Davi, tu tá amando quem te aborreceu e aborrecendo quem estava do teu lado, quem estava realmente te amando de verdade. Porque Davi estava lamentando a morte do filho. Alguém pode falar assim, mas um pai não pode lamentar a morte do filho? Pode, mas a maneira que Davi estava fazendo era uma maneira assim que deixava bem claro que ele não ia disciplinar Absalão se ele tivesse continuado vivo. Se Absalão não tivesse morrido, Davi ainda ia passar a mão na cabeça, mesmo diante de tudo aquilo que ele fez errado. E olha que o que Absalão fez foi muito cruel. Absalão procurou matar Davi, assumiu o trono e se deitou publicamente com as 10 concubinas de Davi. Então o que ele fez foi algo digno de morte. E tudo indica aqui, pelo choro de Davi, pelo lamento de Davi, que Davi ainda ia passar a mão na cabeça dele, não ia disciplinar ele por esse erro. Por isso que Joabe matou logo e chamou a atenção dele e falou, olha,
Vai lá valorizar quem está do teu lado. Então, assim, a gente tem realmente aqui, né, um pai que, por mais que seja um homem de Deus e tudo mais, e foi abençoado, muitas vitórias, cometeu muitos erros, cometeu muitas falhas, e isso fica lição para nós, né? Sabemos que ninguém é perfeito, todos nós erramos, todos nós falhamos, mas é bom a gente refletir sobre isso, e a gente tem essas histórias hoje para nós aplicarmos na nossa vida. Então, você que é pai, você que é mãe, como que você está conduzindo sua família? Como que você está aplicando a disciplina nos seus filhos? Como que você está educando os seus filhos? É muito importante você prestar atenção em todos os detalhes, conversar sempre com seus filhos, procurar saber dos problemas, procurar resolver os problemas, para que a sua família seja uma família abençoada. A família de Davi pode não ter sido a família perfeita, a minha também não, a sua também não, mas nós temos Cristo como centro da nossa família. Nós podemos sim apresentar diante dele todos os nossos problemas, que tudo vai ser resolvido. Amém? Então eu encerro aqui a aula. Espero que você tenha compreendido. Pode ser que eu fugi um pouco aqui da revista, mas procurei me manter dentro da sequência. E você que é professor da EBD e vai ministrar essa aula na sua igreja, você pode também usar os nossos recursos, né? Nós não publicamos o nosso subsídio em PDF próprio essa semana, né? O Antônio Vitor, que é o nosso escritor aqui oficial, ele infelizmente não conseguiu escrever, teve alguns problemas pessoais, mas assim, não foi nada muito sério. A equipe também está muito sobrecarregada e a gente não conseguiu produzir o nosso próprio subsídio, mas nós temos um PDF aí que vai te ajudar. A gente tirou aí um trecho do livro de apoio da lição de adultos, né, esse livro aqui, coloquei aí o PDF para você baixar, ler esse trecho, e também lição de jovens, a gente colocou um trecho do livro da Nani Dias Lopes, que vai te ajudar bastante também. Então, na descrição do vídeo tem o link e você pode acessar o nosso site e enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. Encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.